com respeito à salvação, com respeito a demais coisas que nos pertence. Deus de infinita bondade, é em nome e por amor de Jesus, o teu amado Filho, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Salvador Jesus Cristo, agradeço a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos aqui em São Luís, desta vez para participar de mais um congresso da Mocidade da Assembleia de Deus Maranhense, e com a responsabilidade, o compromisso de trazer-vos a palavra de Deus também. Quando o meu irmão e amigo Samuel me fez o convite para estar convosco, ele em seguida me passou os títulos dos subtemas sobre os quais eu deveria ministrar durante estes próximos 3 dias. E confesso aos amados irmãos que eu fiquei assim um tanto surpreendido com a necessidade de ter que ministrar sobre assuntos que estão no meu coração, sobre os quais eu venho lendo ao longo dos anos, sobre os quais a minha mente vem se abrindo de par em par, mas na verdade eu nunca havia ministrado sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o envolvimento social da igreja, compromisso social, também uma abordagem sociológica da nação brasileira e o que é a igreja, o que a igreja pode fazer nesse contexto. E confesso para os amados irmãos que eu fiquei ao mesmo tempo muito satisfeito por num congresso de mocidade da Assembleia de Deus, assunto de extrema importância, mas que é novidade para a maioria das nossas cabeças, das cabeças que compõem a nossa igreja, está sendo trazido, está sendo abordado num congresso. Eu sei que muitas pessoas aqui estão dizendo que isso é novidade ou até inovação e vão sair daqui dizendo isto é inovação, isso eu não aceito, com isto eu não concordo. Está bem. Nós não estamos aqui para produzir o que se chamaria de um estupro espiritual ou forçar as pessoas a aceitar o que vai ser ministrado aqui. Nós apelamos para a soberania do Espírito Santo de Deus, no sentido de que ele trabalha ao longo destes dias, que os irmãos ao sair daqui e ao sairmos daqui no sábado, no domingo pela manhã, saímos com alguma interrogação na mente, saímos daqui com a necessidade de decidir. Permita Deus decidir para melhor. Eu gostaria que, antes de iniciar o nosso tema propriamente dito, que é a igreja e a realidade brasileira, de que nós evangélicos seríamos mais ricamente abençoados se estivéssemos mais abertos para o novo. Mais abertos para o novo. Mas o novo é inovação? Não necessariamente. Para mim, inovação é o resultado do abolir o velho, bom, que edifica, que tem parte com a própria história da igreja do Senhor Jesus Cristo, o lado bom da história da igreja. Para mim, isso é inovação. Mas o novo é, para começar, o reconhecimento de que, como disse o apóstolo São Paulo, que deste lado da eternidade
até mesmo aqueles assuntos, aqueles temas sobre os quais admitimos sermos expertos, sermos bambas, sermos especialistas. O nosso conhecimento a respeito desses assuntos é um conhecimento em parte. É um conhecimento em parte. Quando Paulo diz que o conhecimento é em parte, era como que está admitindo que deste lado da eternidade, o conhecimento ele deve estar sempre crescendo, sempre desenvolvendo, e devemos estar sempre em busca do conhecimento. Portanto, a cura para o falso conhecimento, para a falsa ciência, para a falsa sabedoria, não é conhecimento nenhum, não é sabedoria nenhuma, não é ciência nenhuma, mas o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência e a verdadeira sabedoria. Então deveríamos estar abertos para o novo. Quando nos mostramos abertos, acessíveis ao novo, estamos dizendo que a revelação progressiva de Deus continua à disposição daqueles que estão buscando. A Bíblia Sagrada diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, é possível conhecer a Deus, o conhecimento de Deus é progressivo, consequentemente, o conhecimento a respeito das coisas pertinentes, inerentes ao reino de Deus, é um conhecimento progressivo também. Então, a igreja, nós como igreja, não deveríamos nos sentir assustados quando após 30, 40, 50, 70 anos, nos vendo dentro de uma realidade social diferente, termos que mudar, mas mudar para melhor. Mudar para melhor. Mudar para melhor. E mudar para melhor é estar aberto para que o Espírito Santo faça uma devassa nos armários da nossa vida, na nossa biblioteca que temos na alma. O Espírito Santo entre, mude um pouco a ordem dos nossos conceitos, mude um pouco a ordem dos nossos valores, mas, e ele pode estar certo, o Espírito Santo fará sem que percamos o sabor como sal da terra e percamos o brilho e o calor como luz do mundo. Então, meus amados irmãos, é nessa condição que eu venho a este congresso. Eu não venho aqui com a responsabilidade única e exclusiva de ensinar, como se eu tivesse tudo que vou ensinar guardado num armário já há muitos anos e trazer-vos aqui. Confesso-vos, eu estou abrindo mão de algumas crenças, eu estou abrindo mão de alguns postulados, eu estou abrindo mão de alguns valores que admiti até alguns anos serem valores permanentes, serem valores eternos. Era exatamente isto. O meu conhecimento chegou até aqui, eu creio que é assim, mas eu estou aberto. Eu, como disse, repito, nesse congresso principalmente, eu estou vindo e orando: Espírito Santo, tu tens permissão para fazer um reboliço na minha vida. Não terei cerimônia de dizer de Brasil afora: eu preguei isto, assim, assado, até o 10º Congresso da União da Mocidade da Assembleia do Estado do Maranhão. A partir daí, o Espírito Santo mudou os valores da minha vida, mudou essa área da minha vida, e agora eu prego isto porque eu creio nisto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus queridos irmãos, antes de ministrar o tema que me foi incumbido, eu gostaria que, sentados mesmo, onde os irmãos estão, oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, nosso Pai, eu quero agradecer-te, Senhor, por este congresso. Quero agradecer-te pela oportunidade que tu tens nos dado, a mim de maneira especial, de, junto com os teus filhos, estarmos atentos à tua voz, prontos a ouvir, Senhor, o que tu tens a dizer. A nossa oração nesta manhã, sem dúvida, é a expressão de Samuel, que ainda não te conhecendo o suficiente, disse:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, prontos a abrir mão, Senhor. Abrir mão, Senhor, de valores de segunda classe, de segunda categoria. Nós queremos sair daqui tocados, transformados. Nós queremos ter o curso da nossa vida alterado. Queremos, como indivíduo e como igreja, Senhor, ter resposta para os difíceis problemas desta virada de milênio. Portanto, Senhor, trabalha em nós e através de nós. Queremos, meu Senhor, ao voltar às nossas respectivas igrejas, pôr em prática aquilo que nos ensinaste no decorrer destes dias aqui, soberano Senhor. Ajuda-nos, pois, em o nome de Jesus, teu Filho, e para a tua glória, te pedimos e por fé te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é a Igreja e a Realidade Brasileira. Nós vamos dividir esse tema, seguindo as duas subdivisões, as duas divisões desse subitem, que é o perfil da realidade socioeconômica do Brasil, ministrando agora pela manhã, e perfil da Igreja no Brasil, no horário da tarde. Se você tem sua apostila, aí consta em tópicos a Igreja e a realidade brasileira. O texto bíblico que tomamos para usar como âncora do que vamos ministrar é Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33, onde o Senhor Jesus Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola, porém, diz isso: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até que ficou tudo levedado. Na introdução nós dizemos que na condição de agente visível do reino de Deus no mundo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é continuamente desafiada, note bem, pelo próprio Deus, bem como pelas circunstâncias do presente, a agir e a cumprir a sua missão de forma plena e eficaz. Não é primeiro a sociedade, não é primeiro as pessoas que cercam a Igreja, é o próprio Deus que exige que a sua Igreja cumpra e cumpra bem a missão que lhe foi delegada. Cabe à Igreja, por intermédio de Jesus Cristo, integrar o aqui e agora com o eterno, o físico com o espiritual. Deste modo, sob a perspectiva bíblica, a Igreja tem uma missão holística, isto é, globalizante, integrante, plena em si mesmo. Plena em si mesmo. Como é impossível dissociar o fermento da massa em processo de levedação, assim é impossível departamentar a Igreja, dissociando-a da sociedade em meio à qual vive e à qual deve servir. Desse modo, que diz respeito à sociedade, diz respeito à Igreja como veiculadora das bênçãos de Deus para esta mesma sociedade. Em outras palavras, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem o dever, a responsabilidade de vigiar
para não assumir uma ação introspectiva, não assumir uma ação que lhe faça agir como estando dentro de um saco plástico, lacrado à boca, de fora todos olham o que está dentro daquele saco plástico, acham que é bonito. Mas a menos que aquele saco seja arrebentado, é como o extrato de tomate, a menos que a lata de extrato de tomate seja aberta, o extrato de tomate para nada serve. Em séculos passados, principalmente na Idade Média, muitas pessoas decididas a servir a Deus, elas se isolavam da sociedade, achavam que não haveria como servir a Deus no meio da sociedade. Havia até o pensamento que dizia: aquele que vive continuadamente no meio dos homens não conseguirá jamais ouvir a voz dos anjos. Então, decorrente disto, surgiram os claustros, ou seja, os mosteiros. Pessoas saíam peregrinando por deserto afora. Consta de um santo da época que teria ido para o Monte Sinai, cavou um buraco, ficou dentro deste buraco, e muitas pessoas visitando o Monte Sinai iam direto ao local onde aquele homem morava, iam para vê-lo, e perguntavam: por que o Senhor assumiu essa atitude de viver aqui no Monte Sinai, enterrado dentro de um buraco, só com a cabeça do lado de fora? Era aí que ele respondeu: é que eu creio que os homens que vivem em meio aos homens não conseguem ouvir a voz dos anjos. Eu preciso estar aqui para poder ouvir a voz dos anjos. Isso é o que nós chamaríamos de cristianismo ou santidade hermética, fechada em si mesmo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo deve, portanto, evitar cair nessa armadilha. Nós conhecemos sociedades que existem em função dos seus próprios membros. O Lions Club existe em função dos leões, o Rotary em função dos rotarianos, a maçonaria em função dos maçons. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a única organização, o único organismo na Terra que não vive, ou que vive não em razão essencial dos seus membros, mas em razão do mundo. A igreja foi colocada no mundo para ser uma bênção para o mundo, e a menos que seja uma bênção para o mundo, como igreja, ainda que se chame Igreja de Cristo, ela tem tudo para ser uma dupla maldição para o mundo. O perfil da realidade socioeconômica do Brasil. Na condição de um país do terceiro mundo, e o pai falando para o filho que o Brasil era um país do terceiro mundo, aí o menino perguntou: papai, existe 2 mundos piores que o Brasil? Né? Na compreensão da criança era isso. Mas isso foi o que os políticos, as potências fizeram, separaram o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, não é? O primeiro mundo são o mundo avançado, formado por países como Alemanha, Inglaterra, outros países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão. O segundo mundo tem a ver com os chamados gigantes, os leões, os tigres asiáticos, né, como Coreia e outros países que estão passando rapidamente logo para assumir posição de destaque entre economias fortes. E tem os países do terceiro mundo, formados por países da América Latina, América do Sul, América Central, países da África e alguns países ainda na Ásia. Então, na condição de um país do terceiro mundo, a realidade socioeconômica do Brasil pode ser detectada pelos seguintes indicadores. Primeiro indicador, a população. Eu estive na delegacia do IBGE lá em Fortaleza para levantar alguns dados, e lá, num serviço de amostragem feito pelo IBGE nesses últimos 2, 3 anos, da população brasileira,
é estimado que até o final deste ano, a população brasileira chegará à espantosa cifra de 155.562.917 pessoas. Nesses últimos 10 anos, ou seja, desde 1980, a população brasileira vem aumentando, vem crescendo a uma taxa anual de 2,8%. Em relação aos demais países do mundo, o Brasil é a sexta população, é o sexto país em tamanho, sendo superado apenas por países como a China, a Índia, a Rússia, Estados Unidos e Indonésia. Amados irmãos, eu não posso analisar estes números sem que me venha à mente as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, quando diz, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. Essa seara ela é grande em vários sentidos. Ela é grande em dificuldade, ela é grande em tamanho mesmo. Os obreiros são poucos, eles são pouco em número, são pouco em ação, são poucos em poder. Jesus disse que devemos orar ao Senhor da seara. Significa que as nossas orações favoráveis à obra missionária são poucas, elas são pouco em constância, são pouco em números, elas são pouco em poder também. Então, ao termos em lembrança qual vai ser a população do nosso país até o final deste ano, meus amados irmãos, que o Espírito de Deus nos leve a orar. Senhor, manda obreiros, levanta obreiros valorosos para a tua seara. Se queremos, na verdade, cumprir com o ideal da década da colheita, como ministrou na noite passada o pastor Valdir Bístego, de ao longo dos próximos 10 anos, até o final deste milênio, alcançarmos um total de 50 milhões de brasileiros para Jesus. É isso, pastor? 50 milhões de crentes, de salvos para Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a orar ao Senhor da seara, para que levante obreiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. Expectativa de vida. A expectativa de vida média do brasileiro é de 60,1 anos, média de 60 anos, chegando a 51,6 na região nordeste. Então, o homem nordestino, a mulher nordestina, ela vive menos. Ele vive menos, e todos sabem por quê, não é? Existe uma série de fatores que contribuem para isso. A falta, quase que a ausência total nas nossas cidades de saneamento básico, a falta de educação, que uma coisa muito tem a ver com a outra, né? Pois havendo esses elementos, educação, saneamento básico, trabalho, consequentemente o nordestino vai ter não como comer mais, mas como comer melhor, né? Comer melhor, terá melhor assistência médica, consequentemente ele viverá mais. Portanto, ser velho no Brasil, em muitos dos casos, implica em ser abandonado pelos familiares e ser condenado a viver o resto dos penosos dias em completo ostracismo. Se você não concorda com isto, é porque você não é velho ainda, ou não estará fadado a ser muito dos velhos que os asilos, abrigos de velhos que tem em São Luís, outras capitais, você chega ali e você observa que bom número daqueles velhos tem filhos, familiares que têm condição financeira de mantê-los, de sustentá-los, mas são lançados às traças, são lançados às baratas. Em parte isso ocorre em consequência da perda de valores essenciais à família,
bem como a completa ausência de uma política voltada para o amparo do idoso em nossa sociedade. Então, eu imagino que uma sociedade que não cuida dos seus velhos é uma sociedade desprovida, é uma sociedade, eu diria, sem fundamento. Sem fundamento. Uma sociedade que não cuida dos seus velhos é uma sociedade sem futuro. Ela é, no mínimo, uma sociedade sem história, uma sociedade sem memória. Eu, desde muito criança, eu sempre tive um grande apego pelas pessoas velhas. E hoje, na idade que estou, quando eu olho uma criança, na medida do possível, eu o abraço e beijo, lembrando do que fui. Quando vejo uma moça, um rapaz de 20, 25, 30 anos, eu tenho um grande respeito, lembrando-me que já fui moço e na idade deles. Com 40 anos, uma pessoa de 40 anos, eu olho e tenho um grande respeito por elas, porque eu estou me relacionando com uma pessoa que tem a minha idade. Quando olho para uma pessoa velha, para uma pessoa anciã de cabelos encanecidos, o meu coração bate forte de amor por esta pessoa, sabendo que isto é o que meu destino, que reserva meu destino. Eu lembro quando a última vez que encontrei o pastor Romão, pai do pastor Estevão Ângelo, e eu indaguei a ele: pastor Romão, como vai? E ele me respondeu: estou aqui, irmão, sofrendo da doença que vocês moços gostariam de sofrer, que é velhice, né? Idade, né? Mas mais do que isso, uma velhice amparada, uma velhice cuidada. O outro problema é a educação. Dados fornecidos pelo próprio governo federal informam que cerca de 2 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. São analfabetos. Eu vi um quadro triste a semana passada na casa de meu pai é tabelião público em Igarapé Grande, e chegou uma senhora, 2 ou 3 senhoras, perguntando onde é o cartório. Ela estava debaixo da placa do cartório. Ele disse: o cartório é aqui, senhora. Ela, mas com tanta vergonha, ela sentou numa cadeira que tinha assim na calçada e disse assim: é uma desgraça ser analfabeta. É por isso que eu trabalho que nem uma condenada. Para dar comida aos meus filhos, não consigo nem alimentar os meus filhos. Se eu soubesse ler e escrever, quem sabe eu tivesse um futuro melhor. Eu fiquei triste com aquele depoimento de amargura daquela senhora. Mas esta é a situação de cerca de 32 milhões de brasileiros hoje. Não sabe ler nem escrever. As mesmas autoridades admitem a existência de um déficit de nada menos do que 4 milhões de vagas nas escolas de alfabetização. Quer dizer, a cada ano cerca de 4 milhões de crianças em idade de serem alfabetizadas não são, ou se quisessem entrar na escola, não seria porque não tem vaga na escola. O número de semi-analfabetos, ou seja, daqueles que mal aprenderam a desenhar o nome para votar, apenas para votar, é igualmente espantoso. A este quadro caótico, soma-se ainda a acelerada decadência do sistema educacional universitário, salvo honrosas exceções. É possível que aqui existam alguns universitários. Como está a sua universidade? A universidade que você estuda? Eu diria, salvo honrosas exceções, que poderíamos citar a Unicamp, em Campinas, que é uma universidade que se transformou num berço de famosos cientistas, mas não vive só de verba do governo brasileiro. O que existe de bolsista, de pessoas que vêm dos países estudar na Unicamp e injeta dinheiro do exterior, então é uma universidade forte. Eu citaria aqui a Unicamp, a USP em São Paulo e talvez mais 2 ou 3 universidades, porque a maioria das universidades, sejam elas federais ou estaduais, estão em estado de penúria. Finalizando, faltam escolas profissionalizantes. Eu fui matricular o meu filho para fazer uma prova de seleção para a Escola Técnica Federal do Ceará. É uma coisa tremenda. Tem gente demais.
Tem gente demais. Mas são pessoas que desencantaram-se com a universidade, porque o que a gente encontra de advogado trabalhando como frentista em posto de gasolina, o que a gente encontra de médico fazendo outra coisa porque terminou a universidade e não sabe clinicar. Ele aprendeu a teoria, mas a prática não. Ele tem até consciência de não montar uma clínica para operar, porque ele não sabe operar, ele vai terminar matando as pessoas. Porque a gente tem sabido de pessoas que são operadas e o médico deixa quase que todo o seu equipamento dentro do operado e costura, depois tem que desmontar para tirar a tesourinha, para tirar gás, tirar a luva, deixou lá dentro. É uma demonstração fria, uma demonstração amarga, mas que demonstra, é real demais, de pessoas que estão saindo da universidade sem nenhum preparo para exercer a função. Então, em vez de ir para a universidade e aprender e não ter como trabalhar depois, então eles estão procurando cursos profissionalizantes. Eu confesso para os amados irmãos, eu não estimulo muito os meus filhos a ir para a universidade, não. Estou trabalhando no sentido de que no momento certo eles escolham uma profissão que lhes dê uma ocupação e que represente de fato uma vida segura para eles no futuro, em termos de sustentar suas respectivas esposas, manter os seus filhos, etc, etc. Saúde pública. A saúde pública brasileira está em estado de coma, ferida de morte. O serviço de saúde pública, apesar de compulsoriamente custeado pelo trabalhador, por má gerência do governo federal, é de péssima qualidade. Você sabe disso. Na época que eu trabalhei com carteira profissional assinada, olha, era o desconto que eu tinha mais tristeza em vê-lo tirado do meu salário, era para a Previdência Social. Porque no caso de licença médica é difícil receber. No caso de um atendimento médico, é terrível. Alguns dias passados eu tive um probleminha de saúde, eu estava no 12º andar de um prédio, eu subi de escada porque o elevador não estava funcionando bem. Eu subi 12 andares. Cheguei lá em cima e eu tive um problema de hipoglicemia, uma crise de hipoglicemia. Eu sentado ali, tentando recompor as forças, eu confesso para os irmãos que a primeira coisa que me veio à mente, Senhor, se eu tiver que morrer é agora ou na minha casa. Eu temi ser apanhado ali, perder o sentido, alguém me apanhar e me levar e me deixar em cima uma daquelas macas, naqueles corredores sujos, imundos que tem na maioria dos hospitais da Previdência Social, e eu ficar lá e morrer e ser enterrado como indigente. Temi. Qual brasileiro que não teme isso? Qual brasileiro que não teme isso? No momento de precisar de um atendimento médico, de um momento cair neste sistema médico, a ciência médica falido que nós temos no nosso país. O próprio governo, as autoridades reconhecem hoje. O ministro Alcemir Guerra, que é o ministro da Saúde, esse homem tem lutado para moralizar as coisas, mas aquele homem, se ele for até o fim, ele é um herói de fato. Encontra médicos preguiçosos, médicos que fazem concurso para servir, por exemplo, em hospitais da Baixada Fluminense, dias depois trabalhando no Hospital da Lagoa, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e o povão, aqueles que precisam de fato de médico, da Previdência Social, vão para os hospitais e não tem médico. As intermináveis filas dos postos de atendimento médico do INPS são prova irrefutável da falência do sistema médico, do sistema de saúde pública no Brasil. O doente que hoje depender de assistência médica prestada pelo Serviço de Saúde Pública brasileiro, com certeza estará condenado a morrer como um indigente sobre uma maca ou mesmo no piso do corredor de um hospital qualquer. O serviço médico privado, apesar de oferecer melhor atendimento médico às pessoas que dele se servem, tem seus preços fora do alcance de pelo menos 80% da população brasileira. Veja, por exemplo, quem de vocês aqui tem um plano médico da Golden Cross? Um plano médico da Unimed? Mas como aumentam os preços? Como aumentam os preços? E como é difícil você ter, às vezes, um atendimento integral quando precisa de uma cirurgia. Como é difícil. A cirurgia no seu bolso é fácil, difícil é a cirurgia que você precisa mais tarde. O outro problema, que é um dos aspectos do perfil da realidade socioeconômica do Brasil, o problema de moradia. O governo federal confessa haver um déficit de 30 milhões de moradias no Brasil hoje.
só 57,1% da população brasileira possui casa própria. 7,9% estão em processo de aquisição da casa própria. 20,2% moram de aluguel ou casa alugada, enquanto que 14,8% moram em palafitas e em favelas e sem o mínimo de saneamento básico, como seja o esgoto e energia elétrica. Vá a uma favela e veja isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em São Luís, qual é a grande cidade hoje que não tem uma favela, ou muitas favelas? Esta é a situação da moradia do Brasil. Você tem casa própria? Eu não tenho. Eu não tenho. Lembra que uma certa ocasião um pregador pregou, fez o apelo e disse: venha aceitar Jesus como Salvador. E lá numa das ofertas que ele estava fazendo às pessoas que aceitassem a Jesus, ele disse: quem quiser aceitar Jesus, venha. Você não tem casa para morar? Venha, que Jesus vai lhe dar uma casa. E eu estava naquele dia eu estava renovando o contrato de aluguel da minha casa e vinha um reajuste enorme, e o dinheiro não dava, e eu fiquei aqui sentado ouvindo aquele pregador e disse: Senhor, como é esse negócio? Eu te sirvo já há alguns anos, sou teu ministro da tua causa há algum tempo, estou te servindo, esse teu chefe está pregando, dizendo que os crentes têm casa própria, eu não tenho casa própria, o que há de errado comigo, Senhor? Aí uma vozinha lá no interior do meu coração disse: não há nada de errado com você pagar aluguel, errada está a teologia desse pregador, porque não há promessa nas escrituras de que quem mora em casa alugada vai ter casa para morar como resultado de ser crente em Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, que uma boa dose de vontade política ajudaria a resolver o problema de alguns Raimundos da vida, ajudaria sem dúvida nenhuma. Economia e riqueza. O grosso da economia do país está em mãos de cerca de 30% da população, que formam as classes A, B, C e D, quase do alfabeto inteiro, né? Desses grupos fazem parte grandes fortunas, como o grupo Votorantim, da classe A, até a pessoa que adquiriu condições para possuir casa própria, pelo menos um carro, condições para educar os filhos, bem como alguma reserva de dinheiro em banco, isto depois do plano Collor, né? Porque se tinha antes, só daqui a alguns meses, né? Alguns desconfiam que nunca mais, né? Sei lá. Dos outros 70, a maioria economicamente ativa ganha em média um salário mínimo por mês. Comparativamente, estes percentuais assumem significados espantosos na região nordeste do Brasil. Um líder de mocidade de uma igreja aqui do interior do Maranhão, no caso de Igarapé Grande, os irmãos me mostraram uma pesquisa que fizeram na cidade, como parte da tarefa deste congresso. Uma pesquisa que fizeram lá na cidade. E realmente, aquela pesquisa me chamou a atenção que Igarapé Grande é apenas uma amostra do que é o Nordeste. O que é o Nordeste? A maioria da população da cidade não tem mais do que um salário, e se alguém quiser saber o que é um salário, não precisa nem sair de casa e ir ao supermercado. Situação agrária. Apesar de consensual a necessidade de uma reforma agrária no Brasil, quase nada de efetivo tem sido feito no sentido de tornar essa necessidade uma realidade. O que de mais significativo tem sido feito nessa área diz respeito à distribuição simples de pequenas áreas para que algumas famílias tivessem onde fazer pequenas plantações de subsistência. A maior parte das terras agricultáveis, porém, se encontra em mãos de grandes latifúndios para plantio de produtos de exportação, como por exemplo a soja, a laranja, ou para o cultivo de pastagem para o gado. Já se tentou fazer reforma agrária no Brasil em locais isolados. O governo, o presidente Figueiredo distribuiu terra para algumas famílias, o presidente Sarney para algumas famílias, mas deu apenas terra. Entregar terra, um pedaço de terra para o lavrador que precisa de empréstimo de banco, que precisa de fertilizante, que precisa
de uma série de implementos para tornar aquela terra produtiva. Se não dá a eles, eles pegam aquela terra e passam para frente, eles terminam vendendo. Vocês veem pela televisão, nos jornais, os chamados sem terra. Para mim, um grande número dos chamados sem terra, há algum tempo já possuiu terra. Já possuiu terra. O que ele não teve, primeiro, ele não deve ter tido coragem de cultivar a terra, ou não teve recurso. Eu quero admitir que ele não teve recurso para cultivar a terra. Então, na hora de um aperto, a última coisa que a gente abre mão. Existe no interior do estado do Paraná o que começou sendo um projeto de reforma agrária ideal. Eu estava vendo num jornal, numa revista, uma matéria mostrando que de cerca de 80 famílias que receberam 80 lotes de terra, com a média de cada um cerca de 30 hectares, apenas uma daquelas famílias continuava no lugar, morando numa casinha pobre, paupérrima, mas sem condição de cultivar a sua terra. Questão urbana: 76,3% da população brasileira vive hoje em cidades. A maioria delas em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, São Luís. Uma fatia considerável dessa população vive nesses grandes centros de forma subhumana, entre a miséria extrema e a marginalidade absoluta. Os 23,7% restantes vivem na zona rural. A maioria absoluta trabalhando como boia fria ou como diarista, sem carteira de trabalho assinado e com responsabilidade de produzir o alimento a ser consumido pelas populações dos grandes centros urbanos. Então veja, por que os grandes centros estão se transformando em lugares tão perigosos? Ladrões, assaltantes, trombadinhas. Acontece isso, são filhos de pais que vivem na cidade grande, mas não têm um emprego, moram em barracos. Eu não estou dizendo que todos os habitantes de barracos os seus filhos têm a tendência de agir assim, não, pelo contrário, mas é um fenômeno que a sociologia mostra, que o crescimento, o inchamento das grandes cidades, as cidades crescendo sem estrutura, sem infraestrutura, sem oferecer às populações mais carentes condições de aí permanecer, daqui a pouco o que se vê nas ruas são pessoas mendigando, pessoas assaltando, né, fazendo todas essas coisas que causam ojeriza, causam tristeza à sociedade e também ao coração de Deus. Ecologia. A nossa ecologia tem sido vítima da ação predatória, seja da parte de indivíduos de uma formação ecológica, seja do seu desenvolvimento irracional. O lançamento de dejetos industriais nos rios que abastecem de água as nossas cidades, a contaminação de alimentos pelo uso abusivo de agrotóxicos, bem como a destruição insana da Amazônia, são parte do nosso cotidiano, fatos aos quais não deveríamos ignorar nem nos calarmos. Ecologia, pastor Raimundo, a igreja tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Nós vamos chegar a um ponto em que eu vou trazer um texto das Escrituras para fazermos uma análise quando estivermos fazendo um resumo desta divisão. Sincretismo religioso. De formação católico-romana, desde o seu desenvolvimento, o Brasil se tem feito campo fértil para o surgimento do sistema religioso místico sincretista. No campo religioso, o Brasil se tem mostrado o país dos contrastes. Note, o Brasil tem o maior número de católicos, o maior número de espíritas e o maior número de pentecostais. Como é possível? É possível. Só no Brasil acontece isso. Parece que quando Pero Vaz de Caminha escreveu a sua famosa carta à corte de Portugal, dizendo que aqui no Brasil se plantando tudo dá, não é? Eu imagino que ele não imaginava que até em termos de religião, em termos de religiosidade, de sincretismo religioso, isto é verdade no Brasil. Existe no Brasil hoje mais do que 2.000 igrejas e organizações religiosas com registros diferentes.
distintos, com nomes distintos. Com nomes distintos. Este é um fenômeno próprio da sociedade brasileira. Meus amados irmãos, vocês vão entender o significado dessa abordagem que fizemos aqui quando estivermos ministrando à tarde, porque o que vamos ministrar à tarde vai chamar, vez por outra, estas questões que nós discutimos nesta manhã. Nós vamos encerrando aqui. Que Deus em Cristo, seu Filho, queira nos abençoar, não só agora, mas para sempre. A igreja se espalhou por todo mundo. Fizemos uma introdução, demos uma passada rápida na primeira divisão do subtema A Igreja e a Realidade Brasileira, que é o perfil da realidade socioeconômica do Brasil. Abordamos a questão da população. Primeiro, um dos aspectos, um dos indicadores deste perfil da realidade socioeconômica do Brasil, vendo da população. Como eu disse no princípio, é um elemento que não devemos desprezar. Como igreja que quer cumprir com os desafios que Deus e a sociedade lhe têm proposto na virada deste século, no final do século XX. A expectativa de vida, o problema da educação, e quanto ao problema da educação, surge a questão: o que a igreja pode fazer? O que a igreja pode fazer? O que a igreja deve fazer? A igreja tem alguma coisa por fazer? A igreja tem o que fazer. A igreja é não apenas um agente informador ou como proclamador do Evangelho. A igreja é também um agente educador, um agente preparador para a vida. A sinagoga no Antigo Testamento, nos dias do Senhor Jesus Cristo, era a igreja do tempo de Jesus, né? Um tipo de igreja do tempo de Jesus, em que a criança aprendia não apenas os rudimentos da lei, tinham que adquirir os primeiros conhecimentos acerca de Deus e da sua vontade, mas era também uma escola, tipo uma escola alfabetizadora. As crianças judias aprendiam a ler também na sinagoga. O projeto, o envolvimento da igreja na área da educação secular, tem sido muito sofrível durante anos. Nós tivemos aqui no estado do Maranhão, a igreja, pastor Estevão, tem um colégio ainda, a igreja em São Luís. A igreja em São Luís tem um colégio. A Bethesda em Fortaleza tem um colégio também. As igrejas batistas em geral têm seus colégios, e em geral são bons colégios. Mas é muito difícil manter um colégio, é muito difícil para uma igreja manter um colégio, é muito difícil. Primeiro, não se pode fechar um colégio evangélico fazendo-o exclusivo para os evangélicos.
exclusivo para os evangélicos. Pode-se dar prioridade aos evangélicos, mas não exclusividade aos evangélicos. E com frequência, quando surgem os primeiros problemas, os problemas de disciplina ou de indisciplina, isso sem falar nos problemas de um corpo docente maduro, seguro, os fundos financeiros para manter esse colégio, aí muitas das vezes o pastor, o líder da igreja ou o responsável pelo colégio, às vezes começa a questionar se é ou não, se não é ou é missão da igreja cuidar desse assunto, se a igreja não deve cuidar apenas do espiritual. Mas eu diria para os amados irmãos, nós estamos caminhando para uma fase na história do Brasil, na verdade já chegamos, em que o que os nossos filhos aprendem no colégio, o que é ensinado a eles no colégio, me refiro evidentemente em colégios não evangélicos, é mais do que ler e escrever. Às vezes o que ele menos aprende é ler e escrever, o que ele menos aprende é o que estamos pagando para que ele aprenda. Então o ideal seria que as nossas igrejas trabalhassem com a proposta de começar tendo uma classe, pelo menos de alfabetização dos seus filhos, uma escola de primeiro grau, possivelmente não possamos influenciar ou influir junto ao governo, no sentido de, e na verdade nem podemos, no sentido de destinar mais dinheiro, mais verba para uma educação mais primorosa, melhor do que tem sido oferecido. Mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos sair deste congresso, podemos sair daqui com a mente recheada da preocupação de que tenhamos mais colégios, mais escolas, com a proposta, como disse, não exclusiva, mas prioritária, de atender os meninos, as meninas, os rapazes e as moças das nossas igrejas. O problema da saúde pública. Uma alternativa seria que nas nossas igrejas, irmãs e irmãos, que se preparassem, fizessem cursos, treinamento na área de atendimento de primeiros socorros, para ajudar nos postos médicos de suas respectivas cidades. Eu me assusto, a minha cidade, Igarapé Grande, uma cidade pequena que até alguns anos passados não tinha um posto médico, hoje tem um posto médico e tem um hospital grande que deverá estar sendo inaugurado dentro em breve. Há 3 dias passados eu andei por dentro daquele hospital, um hospital muito bem equipado. Mas de momento há a possibilidade de que os nossos irmãos crentes, nós não tenhamos irmãos e irmãs que estejam prontos a receberem treinamento para servirem como pessoas que tenham para servir na área de enfermagem. Eu sei que enfermagem é um curso dado também na área da medicina, mas no interior tem muito espaço para pessoas voluntariosas que queiram trabalhar nesta área e fazer disto um ministério, ajudando. Você sabe que quando a gente chega no hospital para receber um atendimento, como é bom a gente ser bem atendido, mas pode observar que quando você é bem atendido, um funcionário lhe atende bem, pode prestar atenção, deve ser uma pessoa crente em Jesus Cristo, que está fazendo daquele seu trabalho um ministério para o Senhor, e que os nossos rapazes e as nossas moças que estão na universidade, estudando, por exemplo, para serem médicos, enfermeiros, assistente social, coloquem Deus e o desejo de realizar melhor a sua obra, o seu trabalho, em primeiro lugar.
Você estudar e dizer: eu vou estudar, vou fazer medicina, vou ser o melhor médico da minha cidade, porque o Deus a quem eu sirvo merece o melhor. Uma das coisas que me entristece tremendamente, meus amados irmãos, é como muitas das vezes nós cristãos nos apegamos à mediocridade como uma virtude. Cantar desafinado, para alguns, eu vou cantar assim, Deus recebe. Como médico não é um bom médico, não, mas Deus está bom, Deus gosta das coisas simples. Cuidado para não confundir as coisas simples com as coisas sem valor. Não confundir as coisas simples com coisas medíocres, coisas sem significado nenhum. A Bíblia Sagrada estimula-nos, de fato o Espírito Santo faz, estimula-nos a buscarmos a excelência, fazermos o melhor que pudermos para o Senhor. Para mim não vale o nome de crente, não vale quanto pesa, espiritualmente falando, um médico crente que não é o melhor médico da sua cidade, um advogado crente que não seja o melhor, pelo menos mais dedicado advogado da sua cidade. Então devemos deixar de lado a mediocridade e buscarmos a excelência, fazer da melhor maneira possível aquilo que Deus nos deu a realizar. Então, meus amados irmãos, podemos ajudar a tirar o país, o seu município, o nosso estado, começando do seu município, ajudarmos a resolver esse problema, minorar o problema de assistência médica, de educação, de saúde pública, na cidade onde moramos. Podemos fazer isso. Basta que você dê o melhor de si. As pessoas às vezes se aborrecem, e com justíssima razão, com os governantes, porque eles sabem que os governantes receberam muito dinheiro para fazer a coisa certa e usam muito dinheiro que têm para fazer a coisa errada. Eles recebem dinheiro para fazer hospitais e não fazem hospitais. Recebem dinheiro para fazer colégios e não fazem colégios. Recebem dinheiro para pagar bem os professores e não pagam bem os professores. Não sei se os irmãos sabiam, no interior do estado do Ceará, existem professores que lecionam usando pedaço de jornal, pega jornal velho, pessoas que têm o hábito de ler jornal, e recorta as letras dos títulos dos jornais e cola na parede da sala da casa da própria professora para ensinar o alfabeto aos seus alunos. Que a professora não tem condição de comprar livros, os alunos não têm condição de comprar uma carta de ABC, e são professores que recebem, o último caso que eu li no jornal de um professor que recebe por mês 170 cruzeiros. 170 cruzeiros. E caminha lá do distritozinho onde mora, lá na fazenda, cerca de 50 quilômetros até a prefeitura para receber. Isto é uma miséria. É uma miséria. Então o povo fica aborrecido, chateado, porque sabe o que o governo arrecada muito. O brasileiro é um dos povos do mundo que paga mais impostos. Nós pagamos impostos em tudo, em tudo. Há algum tempo o governo tinha propaganda da Receita Federal que dizia: o dinheiro que você paga, o imposto que você paga, paga o desenvolvimento que você vê. Então, mas na verdade acontece o seguinte: o dinheiro que você paga, paga o progresso que você desejaria ter, mas não tem. Eu cheguei de Fortaleza a Teresina dirigindo, eu cheguei, eu diria, quase que morto. Os últimos 200 quilômetros eu conduzia o carro, eu estava como que conduzindo o carro sobre os ombros. Cheguei na casa da minha sogra em Teresina, me enterrei num sofá, quase não levanto dali, nem para tomar banho e depois deitar.
buraco, mas buraco. Quando eu estava saindo de Fortaleza, o irmão ia sair de Fortaleza, cerca de 48 horas antes, ele disse: irmão, o senhor vai para Teresina, que carro não vai? Eu vou no Fiat, meu carro. Não vai, que o senhor vai acabar com o seu carro. Eu digo: mas eu não tenho outra opção, é esse aqui diz tem. Irmão, deixe seu carro em casa e eu vou lhe ceder o carro. O irmão pagou um dos 3 carros que ele tinha e me cedeu uma caminhonete, uma F1000 a óleo. Disse: isso aqui porque o irmão vai encontrar buracos que esse carro passe, o seu não passaria, com a carga que o irmão vai levar. Buracos demais. Eu pergunto: e para onde foi o dinheiro do selo pedágio que a gente paga? Pagando um selo pedágio para ajudar a fechar as estradas, e as estradas esburacadas. Eu quero dizer para o irmão: não existe, eu acho que em parte nenhum do Brasil, estrada boa como tem de Teresina para cá. Comparado com o que está no resto do Brasil, nós temos um tapete de Teresina até São Luís. Foi a melhor estrada que eu dirigi nesses últimos anos, foi de Teresina para cá. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com os recursos, com os meios, com uma boa dose de vontade e de compromisso com o reino de Deus, pode fazer melhor. Então você, minha irmã, você, meu irmão, como professor da escola pública, seja municipal, seja estadual, seja um professor, exerça o magistério como um ministério para o Senhor. Você trabalha no hospital, você ajuda no hospital, faça da melhor maneira possível. É possível que você não vai resolver o problema do Brasil, mas estará ajudando a resolver o problema da sua comunidade, da sociedade da qual você é parte. Eu conheço uma cidade aqui no estado do Maranhão, deixa que eu conte. Aquela cidade, uma moça, uma amiga minha, não sei, talvez ela até esteja nesse congresso, ela é gerente de uma agência de banco. Ela foi gerente da primeira agência, quando foi inaugurada a segunda, ela passou para a segunda, foi inaugurada a terceira agência, uma agência informatizada, ela passou para a terceira agência. E aquela moça é parte de uma mocidade naquela igreja que é sal, é luz, tão presente naquela sociedade, que ela assume a gerência de um banco e rapidamente a maioria dos funcionários da agência, os funcionários de confiança dela, são membros da igreja. E alguns meses passados houve desapareceu um dinheiro da conta de um cliente numa daquelas agências onde aquela jovem irmã tinha trabalhado. Feito um levantamento, descobriu-se que um funcionário da agência tinha desviado para sua conta uma importância grande na época, que era da conta do cliente. No fechar das contas, no resolver, os advogados, os representantes daquela empresa que vieram de São Paulo, então, nas conclusões finais, já tudo definido, quem tinha feito o quê, quem era responsável pelo quê, o chefe daquele grupo chamou o gerente da agência onde tinha havido esse desvio de dinheiro e disse assim: fulano, por que tu não fazes como fulana, citou a moça, coloca no lugar desta pessoa, nesse cargo de confiança, coloca crentes, pessoas crentes, como fulana faz, porque queiramos ou não admitir, estes crentes ainda são uma reserva moral neste mundo, nós ainda podemos confiar neste povo. E aquela moça ficou tão tocada com aquilo, que dias depois ela teria chamado todos os funcionários evangélicos que serviam não apenas ao banco da rede na qual ela trabalhava, mas em outros bancos, e passou a eles esta palavra como uma responsabilidade, Então, meus amados irmãos, Deus não nos chamou para sermos cristãos medíocres, para fazermos a coisa de qualquer jeito. Deus nos chamou para fazer a sua obra da melhor maneira possível. Se você é chamado para ser sal e é sal, seja sal do melhor sabor possível. Louvado seja o nome do Senhor.
moradia. Nós temos algumas igrejas aí, seitas, nós chamamos, são seitas, que estão nos dando lições de como ajudar a resolver o problema de moradia de pessoas membros de suas comunidades, eu vi um tempo desse numa cidade o caso dos adventistas do sétimo dia. Eles descobriram que havia um grupo de pessoas da sua igreja que moravam numa fileira de barracos, 10 a 15 barracos. Então indagaram se a quem pertencia aquele terreno, e todos disseram: não, o terreno é nosso, nós não temos a condição de fazer a casa. Então juntou-se um grupo de rapazes, moças, senhores e senhoras de uma daquelas igrejas de uma cidade vizinha e levantaram fundos, compraram material e, com a orientação de um engenheiro civil, membro daquela igreja, eles trabalharam durante uma semana no mutirão, derrubando aqueles barracos e fazendo casas menores, casas pequenas, mas casa com um banheiro, com uma fossa, né? Ajudaram a levar água até lá. Então deram aquelas famílias uma habitação digna. Aquela família não pagou, aquelas famílias não pagaram, ajudaram na construção. Numa semana aquilo estava pronto. Nós podemos fazer isso. Nós moramos em cidades pequenas. Muitas das vezes aqui, mesmo morando no interior, nós temos uma casa demasiadamente confortável, que às vezes fecha a nossa visão, fecha-nos ao redor, e esquecemos que membro da nossa igreja, e nem precisa ser membro da igreja, pessoas mesmo não crentes, a Bíblia Sagrada manda, o Espírito Santo manda que devemos fazer o bem a todos, principalmente, mas não exclusivamente aos domésticos da fé, fazer o bem a todos. E de momento os rapazes da igreja, os irmãos, as moças, todos os servos do Senhor da cidade, gente, vamos usar uma semana, vamos pegar esse período de férias, mês de julho, dezembro, janeiro, fevereiro, vamos fazer um mutirão, vamos construir a casa da irmã Joana. Chega no trabalho, constrói a casa da irmã Joana, uma semana depois ela tem uma casa melhor. Então é um barraco a menos. Talvez não possamos erradicar todos os barracos, todas as favelas da cidade, mas podemos fazer uma coisa de cada vez, e Deus será glorificado pela ação voluntariosa dos seus servos. Quer ficar esperando só pelo governo? O governo tem o dever de fazer muito, mas não de fazer tudo. Nós brasileiros aprendemos isso, esse paternalismo, o governo é papai, o governo tem que dar tudo. A gente chega na época da eleição, a gente vota, promete voto, às vezes em troca disso, em troca daquilo, em troca de emprego. Isto é um mau hábito, eu não sei de que na verdade aprendemos, não importa. O que eu quero bater aqui é que é um hábito feio. Nós não devemos esperar o governo fazer tudo. Um povo que espera o governo fazer tudo é um povo sempre pobre, será um povo sempre pobre. O japonês não espera que o governo faça tudo, o japonês faz tudo. O japonês, ele copia para melhorar, melhora para competir, compete para vender mais e vende mais para ser rico. O japonês comprou recentemente um grande centro que é o coração da economia do mundo. Um complexo de prédio que pertenceu à família Rockefeller, no centro de Nova York. E os americanos estão chateados, aborrecidos da vida por causa daquilo. Mas o japonês comprou. Eles estão chateados com isso, porque o japonês é um povo trabalhador. O governo peleja para que o japonês tire férias, eles não tiram férias. Um japonês que sai de férias, ele sai no máximo 10 dias de férias, vende 20 dias das suas férias para a empresa onde trabalha. E foi um povo que foi levantado das cinzas.
Teve duas das suas principais cidades destruídas por bomba no período da Segunda Guerra Mundial. Mas é um povo que não tem vergonha de dizer: nós começamos do zero, estamos no topo da economia do mundo. O povo brasileiro, nós crentes em Jesus Cristo, devemos pedir da parte do Senhor, não apenas, amados irmãos, a graça para crescer no conhecimento do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas pedir: Senhor, dá-me criatividade. Senhor, eu quero inteligência, eu quero sabedoria para produzir mais. Eu quero ajudar, Senhor, melhorar a sociedade da qual eu sou parte. Afinal de contas, a sociedade é eu também, Senhor. Eu quero dias melhores para os meus filhos, eu quero dias melhores para os meus netos. Eu quero fazer a minha sociedade uma sociedade melhor, mas só é possível fazer se eu e você formos, a partir de hoje, melhores do que temos sido até aqui. É por isso que é fundamental termos a nossa mente aberta para o novo. Para o novo. O problema da economia e riqueza. Em outro caso, a pergunta é, nós dizemos assim: não, o pobre, diz a Bíblia que, disse Jesus, o pobre sempre tende convosco. Então, olha, não adianta combater para diminuir a distância entre os luxuriosamente ricos e os pobres. Irmãos, uma coisa é ser pobre, uma outra coisa é ser empobrecido. Existem pessoas pobres e empobrecidos. Para mim existem dois tipos de pobre. O primeiro pobre, para mim pobre no sentido pleno, é aquele que as oportunidades de melhorar, de, como se diz, tirar o pé da lama, chega e ele não tira, ele não enxerga. Em Fortaleza aconteceu isso há alguns anos. Sumiu um prefeito e queria limpar a cidade direitinho. Tinha uma via, uma rua que passava por baixo de um viaduto, dava o acesso do centro da cidade para as praias mais famosas. Então, Fortaleza, uma cidade que recebe muitos turistas, o prefeito mandou pessoas da Secretaria de Assistência Social. Lá tinha um cidadão que morava num barraco, uma coisa feita de cercado de papelão e a cobertura feita pelo viaduto. Chegou e disse: o senhor não gostaria de sair daqui? Mas para onde que eu vou? É o seguinte, a prefeitura tem uma casinha para o senhor. Mas como é essa casinha? Tem uma casa, tem água, luz, tem esgoto. O senhor vai morar nessa casa, tem um ônibus na porta e o senhor vai morar nesta casa. É só para sair daqui. Era para limpar aquilo ali, porque o turista passava ali e ficava constrangido vendo aquele quadro. Então, sabe o que ele respondeu? Eu disse: vamos lá dessa casa. Olhou a casa ficou um pouquinho fora do centro. Ele voltou e disse: não, eu vou morar nessa casa, lá eu vou morrer de fome. Aqui eu moro aqui debaixo, aqui desse viaduto, cercado de papelão, mas aqui tem esse semáforo, esse sinal, quando o carro para aqui, eu chego e peço algum dinheiro, e no final do dia eu tenho algum dinheiro. Então esse é um tipo do pobre, esse vai morrer pobre. Não adianta, pode cair um saco de dinheiro na frente dele, não sabe nem o que é isto. Mas existe o empobrecido. O empobrecido é aquele que quer uma oportunidade para trabalhar e não tem. Trabalha e é roubado pelo patrão do seu salário. Pelo menos 3 coisas consta que gritam, há pelo menos 3 gritos que chegam aos ouvidos de Deus. 3 gritos que chegam ao ouvido de Deus. É o grito do sangue dos inocentes, o sangue de Abel. Deus disse: o sangue do teu irmão brada os meus ouvidos. O grito das almas no inferno. E em Tiago, o clamor do salário roubado do pobre, tirado do pobre. O salário diminuído, o salário tirado, roubado. É o que eu chamo de o homem empobrecido, o homem que trabalha de sol a sol, mas nunca tem o que comer. Ele trabalha com o patrão não assina a carteira, enche-o de hora extra, mas não paga a hora extra, faz do homem um escravo.
da sua ganância, do seu desejo de ganhar mais, de ganhar mais, de ganhar mais, de ganhar mais. E infelizmente, meus amados irmãos, isso não foge muito, isso não está muito longe das portas das nossas igrejas. A casa de muitas das nossas igrejas que tem um sítio, às vezes põe um morador, e o morador é um crente fiel ao Senhor, mas ganha uma miséria, ganha pouco, poderia dar mais, poderia ajudá-lo mais, mas a gente não ajuda. Nós temos alguns patrões evangélicos que são também tão ranzinzas, tão mão fechada. É o tipo da pessoa que alguém disse, se ele fosse para o quartel, ele seria expulso do quartel no dia seguinte, que ele faria continência com a mão fechada. Se cair na água, ele morre afogado, porque não abre a mão nem para nadar, nem para nadar. Isto não é cristão, mas é cristão. É parte do papel da igreja do Senhor Jesus Cristo insurgir-se contra isto. Insurgir-se de que modo? Como crente em Jesus, como rapaz, uma moça, não se submeter, quando souber descobrir que está sendo lesado, não aceitar ser lesado, ter a sua posição de crente. Não se vender como escravo de ninguém. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, diz o apóstolo São Paulo. Não se fazer escravo do capricho de uma pessoa. Uma coisa é trabalhar por necessidade, na esperança de que o Senhor vai fazer prosperar, não é? Fazer prosperar. Outra coisa é estar sob o tacão de um patrão, viu? Que só quer saber de enriquecer, e você sabe, ele não assina a sua carteira. Está aqui, patrão, assine minha carteira, eu quero minha carteira assinada. Não assina a sua carteira? Olha, o Senhor, peça que o Senhor lhe liberte dessa servidão, para que o Senhor lhe abra uma porta de trabalho realmente. Se não é isso que você cansou de ser um empregado, vá trabalhar, vai ser um carpinteiro, um marceneiro, aprenda, tem tantos ofícios dignos de aprender. Mas não seja aquele tipo de carpinteiro que eu conheci, que fazia, os móveis dele geralmente eram feitos de madeira verde, que quando a madeira secava o móvel caía, mas trabalhava ruim. E aquele irmão tinha uma vontade tremenda, pastor Estevão, de ser pastor. E eu pensava assim, se esse homem um dia for pastor, eu acho que os crentes que ele vai gerar não vai ser muito diferente dos móveis que ele fabrica, não é? Hoje ele é pastor, nunca visitei a igreja dele. Creio que o fato dele ser pastor até hoje, ele está ajudando a gerar almas melhores do que as mesas e as cadeiras que ele fazia na época que eu o conheci como profissional dessa natureza. Outra vez dizendo, deixe de lado a mediocridade, faça o que você fizer, faça da melhor maneira possível. Meus amados irmãos, nós temos repassado estes pontos, outros nós repassaremos no horário da tarde. Nós vamos encerrando por aqui, porque o horário não nos permite continuar. Amém?